Bonjour! Aqui é uma nova série para explicar o passo a passo do francês, começar os estudos, iniciar, voilà, do zero, é isso. Então eu me chamo Paul, eu sou um dos cofundadores, tem um outro cara que se chama Alexis. Apresenta-se, Alexis! Bonjour, je m'appelle Alexis, eu sou Alexis, eu sou o mais legal, né, dessa dupla. Eu estou aqui ao vivo da Espanha, dentro da minha casa sobre rodas, para auxiliar essas novas aulas com o Paul no canal Francês com Nativos. É, o mais legal da dupla que ele faz com a esposa, talvez. Mas aqui não, aqui não. Então, nós vamos começar os estudos. Primeira coisa, nós temos um mini curso de fonética que é gratuito, porque às vezes pode ser bom começar pela fonética do francês, já que o francês se escreve de um jeito e se pronuncia do outro. Então, é bom estudar isso antes de começar. Mas não tem problema, se você quiser começar agora também com este vídeo, você nunca fez francês da sua vida inteira e você quer começar aqui, também vale, ok? Peguei um caderno, peguei uma canetinha e nós vamos começar agora. Então, primeira aula, nós vamos te ensinar aqui os pronomes, ok? O que são? São as pessoas. Eu, você, ele, ela, simplesmente. Então, vamos começar com o primeiro, que é o je. Je, com bico. Je. Você pode tentar falar je, que seria mais parecido com a fonética do português, e fazer um bico, porque automaticamente vai sair o som certo. Je, ok? Eu. Tu, que também tem um bico, que é o você, de maneira informal. Então você fala isso com crianças, com seus amigos também, pessoas que você conhece, ou membros da família, tá bom? De modo geral. Tem um outro pronome quando você não conhece bem a pessoa, que seria o equivalente de falar em português o senhor, a senhora, ok? Então, tu, que é você ou tu em português. Tu, com biquinho. Il, ele, il. Elle, ela, ok? Elle. E tem o um. Um significa a gente, então significa nós. Só que igual em português tem o nós e tem o a gente. São dois modos de dizer a mesma coisa, afinal das contas. Só que a gente é mais informal. Um também é mais informal, ok? É para dizer a gente. Se for o nós, versão formal é nous. Nous, ok? Nous. Aí vem o vous, que é o senhor, a senhora. É o você, mas formal. É para as pessoas que você não conhece ou com quem você não tem uma intimidade. O francês é mais formal que o brasileiro. É dificilmente que a gente vai falar tu para desconhecidos se a gente estiver adulto já. A gente usa o vous muito mais frequente. O vous também tem um outro sentido que é o vocês. Sabe, quando você se dirige a várias pessoas ao mesmo tempo. É vous. Então, pelo contexto, você sabe se você está falando para uma pessoa ou várias pessoas. Mas depende de quem estiver na sua frente. Se tem 100 pessoas, você está falando provavelmente para várias pessoas. Il, plural. Il e ela. E aí vocês vão perguntar, mas não tem diferença entre o il singular e o il plural? Entre o elle singular e o elle plural? Alexis, responda aí. Pois é, Paul, não tem nenhuma diferença de pronúncia entre o il singular e o il plural, que tem o S, mas a pronúncia é exatamente a mesma. É a mesma coisa para elle, ela singular, elas, elle plural, sem diferença. Elle, mesma pronúncia. Agora vocês vão perguntar, mas e como que a gente vai saber então? Se é singular, se é ela ou elas? Como que a gente faz? Como que é? Simplesmente a gente sabe com contexto. A gente não tem erro. Com contexto a gente vai saber se a gente está falando uma mulher, ela, ou de várias mulheres. Mas além disso, além do contexto, às vezes, dependendo do verbo, a gente vai poder ouvir a diferença entre o singular e o plural. Sim. Se a palavra seguinte começar por uma vogal, por exemplo, você vai juntar. Então, por exemplo, il aime. Mas se for plural, ils aiment. O som é diferente. Então, nesse caso, é muito mais fácil entender e distinguir a diferença entre singular e plural. Mas nem sempre é o caso. Por exemplo, il mange. Il mange, mesmo som. Então, aí é pelo contexto. Não tem como, ok?
ok? Agora vamos conjugar um verbo para vocês. Em francês tem uma categoria de verbo que é a primeira, a gente fala premier groupe, que são os verbos que têm uma terminação em ER. Igual em português tem o AR, por exemplo, cantar, dançar, trabalhar. Tem um monte de verbos que são assim. Em francês, em geral, não sempre, mas em geral, esses verbos que são em AR em português vão fazer ER no final. E a gente fala E. A gente não pronuncia esse R. Passar um mini curso de fonética. Eu acho que fica uma boa dica para você. Mas então, por exemplo, chanter, que é cantar, danser, que é dançar, travailler, que é trabalhar, ok? E todos esses verbos, eles têm uma conjugação que é sempre igual, sem exceção, ok? Qual que é essa conjugação? Vamos, por exemplo, com o verbo parler. Je parle, tu parles, tu parles, il parle, elle parle. Então, até agora, eu não pronunciei a última letra das palavras, ok? Na verdade, no caso do tu parles, nem o S nem o E também, ok? O mesmo jeito, parle. On parle também. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Então vai ser diferente só no nous parlons, terminação com o som on, vous parlez com a terminação o som e. Todos os outros parle. A terminação é l, com a língua. Parle. Je parle. Tu parles. Il parle. Sempre tudo igual. Elle parle. Plural. Il parle. Elle parle. Mesmo com esse ENT no final, ele é mudo, então é tudo igual. Parle. Parlons. Parler. Parle. Eu vou passar um outro exemplo para vocês. O verbo manger, comer. Je mange, tu manges, il, elle ou on mange, il mange, elle mange, on mange. Nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. Ok? ENT no final. Mas a gente não pronuncia. Então, realmente, je, tu, il, elle, on, il, elle é igual. Por isso que, nesse ponto de vista, assim, para falar, não é tão difícil. Porque é só decorar o som de mange ou parle, como eu passei antes, e o que muda é o nu e o vous. Tá bom? Que é ONS, O-E-Z, com som de E. Manger, parler. Ok? Podia passar muitos verbos, porque acho que 80% dos verbos em francês são de tipo ER. E aí todos eles vão pegar essa terminação aqui. Isso facilita bastante, viu? Isso foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Alexis, tem um recado? Inscrevez-vous à la chaîne. Boa dica! Se inscrevam, façam o nosso curso de fonética também, sigam aqui no Francês com Nativos, os nossos canais pessoais, Francês com Paul, Alexis, Olá Brasil. Nós vamos ajudar vocês. Vamos pegar firme nesse francês. E lembre-se, para ser bom, não precisa ser chato. À bientôt! Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement